boas-vindas ao Doc no Pod, o podcast que descomplica a saúde com responsabilidade, ciência e muita empatia. Eu sou a Cris. E eu sou a Veca. E se você acredita que informação pode transformar a vida, já aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e compartilha esse episódio com quem precisa ouvir esse conteúdo, hein? Hoje a nossa conversa é com um dos nomes mais respeitados quando o assunto é saúde, performance e segurança nos tratamentos de ganho da massa muscular. Doc Lucas Caseri, médico fisiatra com especialização em medicina do esporte e também medicina física e reabilitação. Dr. Lucas tem formação em fisiologia do exercício, medicina estética e treinamento resistido para populações especiais. É referência nacional em anabolismo clínico, tá tudo certo até aqui? Tudo certo. Terapêutico, tanto no atendimento quanto no tratamento de casos de abusos de esteroides. Pois é, ele é autor de 16 livros, incluindo o mais recente, Por Hoje Eu Agradeço, que está aqui. E é fundador também da plataforma de ensino Anabolic Academy e coordenador de pós-graduação em anabolismo clínico. Um educador de saúde que une ciência e prática com excelência. Doc, que honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela participação no Doc no Pod. Obrigado pelo carinhoso convite. É um prazer poder estar aqui. Espero contribuir positivamente com informações de qualidade para todo mundo. Bora lá, bora falar. Ô, Doc, vamos começar pelo começo, o que é exatamente o anabolismo clínico para a galera que está em casa e se é a mesma coisa do famoso vamos tomar bomba? Não, tem uma diferença abismal desses dois lugares, né? O anabolismo clínico é dentro de um problema de saúde, geralmente doenças crônicas, e o envelhecimento também associado, eu acabo perdendo composição corporal, eu acabo aumentando o volume de gordura, diminuindo o volume de massa muscular e perdendo funcionalidade, né? A capacidade de fazer atividades físicas rotineiras na nossa prática, sentar e levantar de uma cadeira e ir até o banheiro de uma forma independente e subir escada. Então, para essas pessoas onde a doença, o envelhecimento, gerou uma piora da composição corporal, com uma perda da massa muscular acentuada, junto com a perda da funcionalidade, é onde eu tenho que pensar no anabolismo clínico. E o anabolismo clínico não é só o esteroide anabólico como medicamento, né? E sim eu poder proporcionar o aumento da força muscular, que é muito importante, então através do treinamento de força, a nutrição adequada, através do ajuste do aporte calórico, dos micronutrientes, do volume de proteínas, por exemplo, que também é muito importante com relação à massa muscular. E o sono de qualidade, né? Não adianta bater em cavalo cansado, Exatamente. A gente precisa descansar adequadamente. Hoje em dia, cada vez mais a gente sabe que perto de 30% das pessoas só que dormem adequadamente. Nossa. Então, esse tripé fundamental que eu chamo do treino, né, do exercício, da dieta e do sono, ele é fundamental nesse processo de anabolismo clínico. E é muito diferente do abuso de esteroide anabólico, né? Um jovem saudável que não tem nenhum problema de saúde e que vai usar dosagens realmente muito, muito, muito acima da dosagem terapêutica necessária, e isso pode ter claros riscos para a saúde, como a gente observa por aí. Sim. Então, o anabolismo, ele não é só para atletas. Não. Ele pode servir para, pelo que eu estou entendendo, para idosos, para pessoas que estão com algum tipo de deficiência em massa magra, que passaram por alguma doença ou foram acamadas. Isso tem a ver? Sim. A gente tem um processo nas doenças crônicas e no envelhecimento que a gente chama de catabolismo. O nosso organismo funciona num equilíbrio dinâmico, né, entre anabolismo e catabolismo. O catabolismo é o consumo do biomaterial. Então, nós, por exemplo, a todo tempo estamos nos renovando. Então, a massa muscular, as nossas células, assim como na pele, né, por isso que a dermatologista pede para você fazer esfoliação, né, saem as células mais velhas e chegam células mais novas. Então, todos os nossos tecidos, o tempo todo, eles estão se renovando. Acontece é que, muitas vezes, em algumas situações de doença e de envelhecimento, eu tenho um desbalanço, eu acabo consumindo mais do que eu estou produzindo. Isso se chama catabolismo, né? E aí acontece, por exemplo, em diversas situações. E eu preciso remanejar para que eu volte a ganhar, muitas vezes, em quem já perdeu. Então, o idoso, o doente crônico que já perdeu, eu preciso melhorar esse equilíbrio de uma forma a promover um maior anabolismo, né? E o anabolismo também serve, claro, para atletas, né? Para o ganho de massa muscular. Tudo que eu tenho síntese, que eu tenho promoção de ganhos, eu chamo isso de processos anabólicos, né? Ô, Doc, qual é... A gente vê muita gente usando esteroides, né? E às vezes até sem acompanhamento, aquele famoso amigo que conseguiu com um jeitinho com outra pessoa. Qual é a diferença entre o uso recreativo
que esse pessoal está fazendo e o supervisionado? Como fica essa relação? Assim, a pessoa está usando de forma recreativa ou está usando o anabolismo? Vou ilustrar uma situação. Chega um idoso, por exemplo, que fez uma cirurgia de quadril e que ficou acamado durante muito tempo, ou porque teve uma complicação no pós-operatório, e hoje ele está com dificuldade de sentar e levantar do sofá sozinho. Tá. Então, associado à fisioterapia, eventualmente treinamento de força, o ajuste calórico-proteico da dieta e a adição de um esteroide anabólico numa dosagem que é uma dosagem moderada, durante 8 semanas eu vou reavaliar. Esse indivíduo foi prescrito um medicamento que ele vai comprar na farmácia regular ou eventualmente numa farmácia de manipulação. E aí, dali a 2 meses, eu vou monitorando e ver o que acontece. Esse é o cenário 1. O cenário 2 é alguém jovem saudável, que não tem nenhum problema de saúde, que vai comprar o medicamento que foi orientado por alguém que não é profissional de saúde. Ele vai comprar um medicamento numa fonte do mercado paralelo, que a gente não sabe das condições adequadas, e eu tenho inclusive um livro sobre isso, Tá né? aqui na nossa prateleira, gente. O anabolismo underground, é o vermelhinho ali, Ah, é verdade. onde quando eu apreendo essa substância e analiso quimicamente, eu vejo que perto de 30% a 40% são adulterados. As dosagens geralmente são perto de 10, 20, 30 vezes a dosagem terapêutica. Então, qualquer medicamento que você tomar hoje numa dosagem deste tamanho, né, eventualmente ela vai dar problema. Eles fazem um uso ininterrupto, por exemplo, por anos seguidos desse medicamento e sem qualquer tipo de acompanhamento em saúde. Então, são cenários completamente diferentes, né? Esse cenário não controlado é o que a gente precisa orientar para ser evitado. E talvez por causa desse cenário descontrolado, que acaba gerando efeitos colaterais às vezes mais graves, né, como doenças do coração, por exemplo, é que acaba tendo um preconceito para o uso de esteroide anabólico ou da reposição de testosterona com finalidades terapêuticas. E orientado. E né? orientado, sim. E falando agora dessas complicações, né, desse anabolismo desenfreado, além da questão cardíaca, né, eu sei que tem fígado também que pode ser prejudicado, o que mais, Doc? Olha, eu posso ter uma série de intercorrências, né? Eu chamo esse medicamento de esteroide, porque ele vem derivado de uma molécula esteroidal do colesterol. Anabólico, que ele tem as propriedades, né, de síntese, de ganho, por exemplo, de massa muscular. E androgênico, então de estimular caracteres sexuais secundários masculinos. Então ele é masculinizante. Então, por exemplo, né, eu posso ter efeitos androgênicos no homem, como aparecimento de acne, queda de cabelo, né? Nas mulheres eu posso ter também o aparecimento de acne, queda de cabelo, engrossamento da voz, né? Eu posso ter a hipertrofia ou aumento do clitóris, por exemplo. Nos né? homens tem a questão da disfunção sexual também. Sim, tem várias situações, né? Tanto na pele quanto, por exemplo, nos músculos. Quando eu cresço muito músculo, o músculo adapta muito rápido a esses medicamentos. Eu ganho muita força muito rápido. Só que o tendão, o ligamento, ele não adapta tão rápido. Então, eu posso criar um desbalanço entre o quanto esse músculo está puxando e o quanto o tendão aguenta. E aí eu tenho rupturas musculares mais importantes. Os esteroides utilizados geralmente em conjunto com outros medicamentos, que a gente chama de polifarmácia, né? Usa junto com o GH, que é o hormônio de crescimento, junto com a insulina, junto com estimulantes como hormônio de tireoide, cafeína, efedrina, anfetamina. Tem ainda o abuso conjunto de outras drogas que são lícitas ou ilícitas, como, por exemplo, tabaco, álcool, LSD, maconha, cocaína. É um sucesso, né, gente? Realmente, assim, né, a gente observa, fazer isso não vai dar bom. E é uma questão de tempo. Tem organismo que aguenta mais, que parece que tem 2 anjos da guarda trabalhando, e tem organismo que aguenta menos. Mas isso aqui, de forma alguma, isso aqui é saudável. Mas né? mais cedo ou mais tarde... Mais cedo ou mais tarde. Então, o colesterol alterado por conta desses medicamentos, principalmente medicamentos orais, ele pode ser muito prejudicial em longo prazo. Né? Se eu pegar uma pessoa normal, sem nenhuma atividade, colocar 1.000 calorias em excesso, como geralmente você usa aí nos processos de fisiculturismo, né? 800, 1.000 calorias. Sim. E pedir para ela fazer isso durante 10 anos, uma dieta completamente desbalanceada, isso já não é bom para a saúde, né? Uma pessoa dessas que está usando esteroide, mas vamos supor que ela não use esteroide. Só que esses usuários, eles abusam conjuntamente, por exemplo, de álcool. Se eu pegar uma pessoa durante 10 anos abusando de álcool, já vai dar problema. Se eu adicionar o esteroide, vai dar mais problema ainda. Né? Eu estava vendo outro dia um tem vídeo... uma série de coisas aí, assim, eu digo assim, é uma salada química
num ambiente completamente descontrolado e que é uma questão de tempo mesmo até dar algum tipo de problema de saúde. Eu tava vendo um vídeo, eu não, nem sei se é verdade, que diz que o Arnold Schwarzenegger não pode andar de avião por conta do abuso de substâncias aí anabólicas. Isso tem a ver ou não? É mito, né? Deve ser. Eu não sei te dizer exatamente isso, que eu não conheço, não. Seria leviano que te falar se é ou se não é, se eu não conheço. Vários fisiculturistas que a gente chama do old school, né, que utilizaram esteroides anabólicos, antigamente se utilizava uma dosagem muito menor do que se utiliza hoje, né? Os estudos todos mostram, né, a gente vê na prática, que as dosagens aumentaram de uma maneira desenfreada. Aumentaram mais de 20 vezes o que se usa. Então, se você pega hoje meninos de 15 a 18 anos, já querendo tomar dosagens que são realmente estratosféricas, muito grandes. Então, você pega pessoas começando hoje com 16, 17 anos a usar esteroide em grande quantidade, quando ele tem antes dos 30, ele já tem mais de 10 anos de abuso. Então, a gente começa a ver infarto, começa a ver uma série de complicações em pessoas abaixo de 35 anos que a gente não via porque está mais precoce também, porque está muito mais precoce. Você acha que é uma exigência? Eu estava assistindo seus vídeos no Instagram e você falando preocupado com essa questão do exacerbar, do quanto a gente fica preocupado com a estética. O brasileiro tem isso. Então, eles começam mais cedo. Por isso que eu fiz essa pergunta do informal. Porque, às vezes, não quer falar, mãe, pai, eu quero ir... Você quer fazer isso para quê? Não precisa, você tá saudável. Mas aí o amigo vai. Aí ele vai também. E aí ele começa a fazer o plano do amigo. E não só os meninos, as meninas também. Também, é verdade. E a questão é que é a longo prazo, né? Então, às vezes, demora um certo tempo para você ter algum efeito colateral que vai ser irreversível. Então, na medicina, por isso que é importante o acompanhamento. Porque na medicina tem coisas que não dão sintomas iniciais, mas quando dão sintomas, geralmente são graves. Então, por exemplo, a hipertensão arterial, ela não dá muito sintoma, né? Então, não fala, tem dor de cabeça. Não. Na verdade, você estava com uma dor de cabeça, e aí você foi no pronto-socorro e mediu a pressão arterial, e aí você descobriu que você era hipertenso, né? Então, um tumor, por exemplo, em processo inicial, uma insuficiência cardíaca, uma alteração da contratilidade do coração, isso são processos agudos que vão cronificando. E quando você passa mal onde tem uma arritmia, aí você vai fazer o exame e você vê o estrago que foi feito, e às vezes ele não é reversível mais. Então, isso que precisa tomar cuidado, né? Porque às vezes o tempo... o nosso corpo, ele aguenta bastante coisa, né? Mas tem horas que não tem defesa, né? Muito me perguntam, né? Se uma pessoa que está abusando realmente desse tanto de droga em dosagem, né? Se ela for no médico, tem algum jeito de evitar dano? Talvez alguns danos eu tenha, mas é tanta agressão de todos os lados que, como médico, dentro do saber da medicina, você não tem como se defender de tudo. Isso, eventualmente, vai ter complicação. Eu vi uma entrevista tua, você falando... Que tem gente que se arrepende, né? E que para, né? De tomar bomba, né? Mas essa pessoa nunca mais volta como ela era antes, né? As células se modificam, né? Existe uma coisa importante que é interessante de avaliar, a pessoa que procura o abuso de esteroide de maneira constante, né? Então, o que levou essa pessoa a querer abusar? Então, tem vários estudos interessantes que avaliaram quem eram essas pessoas na sua adolescência, qual era o background dela de saúde, familiar, social, emocional, a trajetória dela até chegar nesse abuso, né? E a gente vê que tem uma história muito prevalente, alterações de autoestima, de depressão, de ansiedade, de ter violência doméstica, bullying. de ter bullying, de ter história, por exemplo, né, nas mulheres de violência física, de violência sexual, históricos de alterações psiquiátricas, né? Já é um indivíduo geralmente ansioso e impulsivo, por isso que ele quer acelerar os processos, né? Por isso que a gente observa aqui uns estudos que observam que o usuário de esteroides se suicida mais, mas é natural, porque essa população de base, ela já tem outras complicações, vamos dizer assim, né? Por isso que ela procurou drogas de maneira abusiva. Aí fala, ele não consegue parar. Acontece, muitas vezes ele tem uma vida não muito legal, vamos dizer assim, e aí o esteroide, às vezes, proporcionou ele um físico bacana, onde ele ganhou um certo destaque social, um destaque nos seus pares, então, às vezes, ele ganhou patrocínio, às vezes, ele ganhou uma oportunidade de trabalho, por exemplo, e aí ele não vai parar de usar aquilo ali, vai acabar, tirou ele daquela vida ruim que ele tinha e colocou ele num outro patamar, então é muito difícil para ele querer voltar
lá de novo nesse outro lugar, né? E também, parou de usar, agora deu um monte de complicação comportamental, psíquica, mas vamos lembrar que ele já tinha, né? Então eu brinco, às vezes eu falo assim, se a pessoa já é um idiotinha, né, o esteroide pode deixá-lo um idiotão, né? Talvez, que já tem falado, olha, não, tem agressividade, criminalidade. A maioria dos estudos controlados, até que utilizaram doses mais altas, suprafisiológicas, não vem esse desespero todo que falam por aí. Não é dizer que não causa efeito colateral. Foram estudos que foram feitos com doses moderadas em curto espaço de tempo, né? Agora, eu utilizar uma dose realmente grande ininterruptamente, isso pode dar problema, obviamente pode dar problema. E valendo aqui o seguinte, tem que ser com orientação, gente. O Sim. que o doutor está falando é com relação às pessoas que vão fazendo ali, né, por conta própria. Sim. Ô, Doc, e só hormônio também não resolve tudo, né? A gente tem que falar sobre alimentação, sobre exercício. Sim. Eu Sono, diria que é um sono. tripé. Se você tiver uma mesinha aqui com 3 pezinhos, né? Sabe que tem a borrachinha aqui no pezinho? Se você tirar só uma borrachinha, aquilo ali já fica bambo, né? E eu sempre falo isso, né? O treino, dieta e descanso, ele faz milagre na vida das pessoas. Só que a maioria não acha que faz milagre porque não segue adequadamente o que precisava, uma nutrição de qualidade. Um tempo mínimo, um tempo curto para você realmente mudar a sua composição corporal, eu colocaria perto de 1 ano. Né? As pessoas querem fazer isso em 3 meses, em 2 meses para o verão, né? Sabe aquela história? Praia, balada, carnaval. Chega setembro, lota a tua agenda. Tem um cruzeiro no final do ano, vou tirar umas fotos para o casamento, né? As pessoas querem milagre em 2, 3 meses, isso não vai acontecer. Né? O seu corpo, inclusive, vai resistir a essas mudanças muito bruscas, né, que você faz. Por exemplo, com dieta, né? Se você faz uma dieta extremamente restritiva, a tendência do seu organismo é reduzir o seu metabolismo, porque ele não entende muito bem essa agressão, né, que você está fazendo. Da mesma forma, como eu pego, por exemplo, um indivíduo e vou colocar 1.000 calorias em excesso. Talvez ele vá começar a ir no banheiro muitas vezes, talvez ele vai começar, ele não tem capacidade, não está treinado, vamos dizer assim, né? Se a gente pudesse colocar dessa forma. Então, um tempo mínimo, curto, seria perto de 1 ano, para eu realmente mudar a composição corporal, né? E ninguém quer esperar tanto, né? E é 1 ano de prática regular, né? 1 ano de uma dieta muito bem feita, né? Quantas vezes eu posso furar minha dieta por semana? De preferência nenhuma. Quanto mais você furar, pior é, né? E pode ser que às vezes você fure a sua dieta, vamos dizer assim, e que você consiga empatar, né? Quem faz dieta durante a semana e final de semana cai na esbórnia, geralmente não tem muito resultado. Furar a dieta, geralmente para uma mudança de composição corporal mais intensa, mais importante, é 1, 2 refeições por semana. Né? O médio prazo sempre traz para vocês analisarem a gente. Eu acho que para a gente também observar o mais seguro, porque é o tempo também de nós trabalharmos o corpo, aí na próxima consulta a gente vai, você avalia de novo, essa coisa do imediatismo dificilmente dá certo. E é importante, assim, a parte da psicologia também, da gente observar no consultório, que muita gente acha legal e quer, mas não quer de verdade, né? Ela não quer se submeter ao processo. É por isso que muitas vezes a gente procura a gente no consultório querendo falar, olha, será que não dá para dar uma acelerada, uma adiantada? Acontece isso? Sim, né? A gente vive hoje, né, um processo da geração miojo, né? Tudo pronto em 3 minutos, né? Então, só que isso não acontece dessa forma, né? O fisiculturismo, né? Vamos dizer assim, um corpo grande, né, volumoso, que seja esteticamente bem definido, que tenha simetria e proporcionalidade, isso leva tempo. Né? Não vai ser em 6 meses, vai demorar bastante tempo para fazer isso. É um isso. trabalho Tempo integrado, e disciplina, né? Disciplina também. Então, muita gente acha legal. Todo mundo queria estalar o dedo e ter um corpo, às vezes, completamente diferente, né? Mas a questão é um pouco meritocrático. Né? Você carrega, geralmente, os seus hábitos de vida crônicos na sua composição corporal e na sua saúde física. Né? E além do estilo de vida, a genética também impacta nisso? Tem pessoas que têm mais facilidade em ganhar músculo e pessoas que têm mais dificuldade de ganhar músculo. Sim, claro. Você tem, por exemplo, né, a gente pega nos usuários que às vezes a gente vê problemas crônicos, né? Se o pai é hipertenso ou a mãe é hipertensa, a chance do cara que está usando esteroide anabólico ser hipertenso é muito maior. Né? Se a mãe teve câncer de mama, tem uma tia com câncer de mama e tem uma irmã que tirou um nódulo, qual é a chance dessa mulher que está usando uma oxandrolona, por exemplo, ter um câncer de mama? Né? Então, a genética vai influenciar em todos os aspectos. Né? Acontece, a gente vai ter que muitas vezes lutar contra isso. Muitas pessoas são magrinhas de composição corporal e querem ficar muito grandes. Né? Eu falo, olha, vamos dar o seu melhor.
Mas pode ser que, né, como brinca um professor meu, lagartixa não vai virar crocodilo, né? Vai virar um calanguinho marombado ali, mais fortinho, né? Mas às vezes não vai conseguir. Você vai ter que nascer de novo e escolher melhor os seus pais, né? E tem gente que espirra e ganha massa muscular. Mas da mesma forma, espirra e também ganha gordura, né? Ela olha para o brownie e ela já engordou 300 gramas, né? Então, existem composições diferentes e a gente tem que sempre, talvez, tentar lutar, vamos dizer assim, com isso, né? A genética, geralmente, ela é a arma, né? E você tem o apertar do gatilho, que é o seu estilo de vida, é o que você está fazendo para modificar isso, né? Pela sua experiência, você acha que isso que você falou tem muito a ver também com esses espelhamentos que a gente faz, os mitos que a gente cria na vida? Então, assim, o paciente chega com uma receita, nós no cabeleireiro, a gente quer o cabelo daquela pessoa. No fundo, o nosso psicológico quer o lifestyle daquela pessoa e não o cabelo. Você recebe muito paciente assim também? Sim, até mesmo o físico, né? Só que você observa que às vezes não tem como. Você tem estruturas corporais que são diferentes. Ah, eu quero ser assim, mas quero ter o braço fino. Mas, Agora rapaz, happen, baby. tem 3 gerações na sua família que não tem braço fino, né? Que você vai ter o braço fino, não vai adiantar, né? Talvez você tiver um câncer, né? Brincando, talvez se Sim. tiver alguma doença, alguma coisa, isso vai acontecer, mas geralmente a gente não vai conseguir fazer isso. Isso que você falou é extremamente importante, principalmente para os jovens, né? A gente observa nos podcasts, né? A pessoa que está lá em destaque é o atleta, ele é gigante, ele já ganhou o campeonato, ele chegou onde aquele menino queria, ou aquela menina queria, tem dinheiro envolvido, então tem carro, tem estilo de vida, tem tudo. Então, a pessoa às vezes se pergunta, né? Bom, eu quero chegar lá, o que ele fez? Ah, ele tá tomando tudo isso aqui, que hoje se fala abertamente no podcast. Nossa. E aí uma criança de 17, 18 anos, Não, começa a fazer a coisa que não devia, né? Então, sim, com certeza influencia muito. Eu acho que quando a gente vai... nós somos influenciadores, né? De um modo geral. Então, a nossa opinião, ela acaba influenciando as pessoas que querem chegar onde a gente chegou, né? E de caso positivo, assim, de transformação de vida que você tenha realmente percebido que mudou? Tem algum caso de sucesso, assim, de algum paciente? Tem muitos, né? Paciente, por exemplo, que era jovem, saudável, treinava, teve um acidente, teve uma lesão medular, ficou internado, acamado, entubado durante muito tempo, e que você conseguiu, através disso, né? Orientação de treinamento, de dieta, do descanso adequado, controlar os níveis hormonais, usar um anabólico para esse paciente, ele conseguia voltar a competir, por exemplo, e ser campeão de para-atleta, né? Por exemplo, de para-jiu-jitsu, né? Ou casos, por exemplo, de idosos que voltaram a levantar, né? Não conseguia render direito na fisioterapia, era muito dificultoso, ficava doente, ia, voltava, né? E de você fazer um processo durante algum tempo mais intensivo de treinamento, de suplementação, né? Vários suplementos podem influenciar nisso positivamente, e de um esteroide anabólico terapêutico, e essa pessoa voltar a ter independência novamente, né? Que barato, que bom, que bacana. Perfeito. Excelente. Bom, nós temos um quadro, que é o nosso shot do Doc. Isso. Não tem álcool, é água, viu, gente? Doutora, no episódio passado, se animou. Ser médico do esporte no Brasil. É um desafio, porque tem muita gente boa e tem muita gente ruim. Então, eu diria que é um desafio. E muitos profissionais de outras áreas acabam entrando nessa área também. Um mito da medicina que você gostaria de ver sumir? Preconceito contra esteroide anabólico para uso terapêutico. Sumir. E uma dica prática de saúde para quem quer mais vitalidade, quer viver melhor. Façam atividade física, né? Usem o seu treinamento o máximo que vocês puderem. O nosso corpo foi lindamente projetado harmonicamente para fazer movimento. Então, fazer atividade física o máximo dos dias possíveis. Ter uma alimentação de qualidade que inclua frutas, verduras e legumes, né? E dormir adequadamente. Doc, que conversa rica, Obrigado. necessária, né? E inspiradora. Obrigada por compartilhar tanto hoje com a gente. Obrigada pela presença no Doc no Pod. Eu que agradeço. Obrigada, Doc. Para a turma que está em casa, você ficou com a gente até aqui. Esse é o seu momento. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Contato do Doc para quem quiser conversar com ele, agendar consulta, tirar dúvida, fazer tudo com orientação, gente. Por favor, tá tudo aqui
no box de descrição deste vídeo. Segue a gente pelo Insta também, que é o Doc no Pod. Temos TikTok, estamos lá com caixinhas, né, Vika? É isso aí. Semanalmente, tá tudo certo. Inclusive, conta pra gente, qual especialista você quer ver aqui na nossa bancada? Coloca aqui nos comentários, responde a caixinha, né, que a gente sobe Isso. toda semana nos stories do Instagram, @DocNoPod. A gente adora sugestões, né, Cris? Opa, a gente adora. Então, até semana que vem, gente. Tchau, gente. Se Obrigada, cuida. obrigada, Doc. Obrigada.